Olá, aqui é a Helga. Até quando? Até quando teremos que suportar essa desvalorização, esse empobrecimento, esse trabalho desconcertante de degradação progressiva da figura do Papa e de sua autoridade? Pergunta Aldo Maria Valli, o jornalista italiano, vaticanista, dono do blog Duc in Alto, que publicou no dia 26 de setembro, naquele blog seu, um artigo intitulado Fino a quando? Até quando? Que eu passo a ler aqui agora. Queridos amigos de Duc in Altum, bem como os caminhos do Senhor são infinitos, as possibilidades de ser confundido pelo Papa Francisco também são infinitas. O padre Antônio Spadaro publica hoje na Civiltà Católica a conversa que Francisco teve nos dias 5 e 8 de setembro com os jesuítas de Moçambique e Madagascar por ocasião de sua viagem apostólica à África. Intitula-se A Soberania do Povo de Deus. E podemos ler para vocês as respostas que o Papa deu aos seus confrades durante a reunião. Em determinado momento, respondendo à pergunta do padre Bendito Ngozo, que questionava sobre o problema das seitas protestantes e do proselitismo, o Papa relata, abre aspas, hoje senti certa amargura ao encerrar a reunião com os jovens. Uma senhora se aproximou de mim com um jovem e uma jovem. Alguém me disse que eles faziam parte de um movimento um pouco fundamentalista. A senhora disse-me em um espanhol perfeito: Sua Santidade, venho da África do Sul. Este garoto era hindu e converteu-se ao catolicismo. Essa garota era anglicana e converteu-se ao catolicismo. Mas ela me disse isso de um modo triunfante, como quem exibe um troféu de caça. Senti-me desconfortável e disse-lhe: Senhora, evangelização sim, proselitismo não. Fecha aspas. Volta a falar Aldo Maria Valli, em seu blog. Eu li e reli, mas está escrito assim. Você entendeu? Em vez de abraçar os dois conversos, festejar com eles e abençoá-los, o Papa praticamente os repreendeu e repreendeu a senhora por ajudá-los a tornar-se católicos. Em sua resposta, o Papa introduz a distinção usual, nele, entre evangelização e proselitismo, um discurso que ele faz muitas vezes. Mas, além dessa distinção, que pode ser discutida, como ele pode ter uma atitude semelhante em relação aos que vieram à fé católica, provenientes de outra experiência religiosa? A senhora de quem o Papa fala ter-se-á manifestado de forma triunfante. Mas como culpá-la? É compreensível. Se você se encontra diante do Papa e tem a oportunidade de apresentar a ele dois jovens convertidos ao catolicismo, uma certa satisfação pode ser mais do que compreensível. E, em vez disso, o Papa, cabeça visível da Igreja Católica, se aborrece. Mas no diálogo com seus confrades jesuítas, há outro ponto que nos deixa mais do que perplexos. É aí que o Papa, resmungando contra o clericalismo, e isso nem é novidade, diz, abre aspas, o clericalismo tem como consequência direta a rigidez. Viram alguma vez sacerdotes jovens, todos rígidos, com batinas e chapéus pretos, na forma do planeta Saturno na cabeça? É isso. Por trás do clericalismo rígido, escondem-se sérios problemas. Recentemente, tive que intervir em 3 dioceses devido a problemas que foram então expressos nessa forma de rigidez que escondiam desequilíbrios e problemas morais. Uma das dimensões do clericalismo é a fixação moral exclusiva no 6º mandamento. Certa vez, um jesuíta, um grande jesuíta, disse-me que tivesse cuidado ao absolver, porque os pecados mais graves são aqueles que são mais próprios dos anjos: orgulho, arrogância, domínio, e os menos graves são aqueles que menos têm a ver com os anjos, como a gula e a luxúria. Concentram-se no sexo e depois não se dá importância à injustiça social, à calúnia, às fofocas, às mentiras. A igreja hoje precisa de uma profunda conversão nesse ponto.
Por outro lado, os grandes pastores dão muita liberdade às pessoas. O bom pastor sabe como conduzir seu rebanho sem submetê-lo a regras que o mortificam, enquanto o clericalismo leva à hipocrisia, também na vida religiosa. Fecha aspas. E volta a falar Aldo Maria Vale. Não quero entrar na questão de quais pecados são mais graves, se aqueles relacionados à esfera sexual ou aqueles pecados sociais, porque parece-me um discurso que não leva a lugar algum. Em vez disso, concentro-me no paralelo que o Papa faz entre o clericalista, entendido como arrivista e pessoa moralmente corrupta, e o rígido, exemplificado pela figura do jovem sacerdote em uma batina preta. E digo que aqui estamos em um nível de insinuação e calúnia que é completamente inaceitável. Em que base o Papa afirma que o jovem sacerdote, que se veste de sacerdote, com batina e um chapéu, é um rígido e, como tal, um clericalista e uma pessoa moralmente corrupta? Como é possível um Papa expressar-se dessa maneira para com aqueles que estimam a própria identidade de sacerdote? Discursos como esses, difíceis de digerir, mesmo que sejam feitos no bar, são intoleráveis. Coloquemo-nos no lugar, deve-se dizer, de um padre, que normalmente veste-se de padre por amor à sua própria identidade, com uma batina e um Saturno. Na prática, o Papa aponta-o como perverso e hipócrita, como uma pessoa de quem se afastar. Mas como se pode permitir isso? E o que dizer do conceito segundo o qual os grandes pastores dão às pessoas muita liberdade? O que significa? Liberdade em que sentido? Sobre o que se baseia tal afirmação? Aonde quer chegar? Porque os católicos, que temos direito a entender claramente o que quer dizer o nosso Supremo Pastor em matéria de fé e doutrina, devemos estar a essas alturas nutridos deste modo por um Papa que mostra-se hostil a tudo o que seja católico e produz ambiguidades, maledicência, insultos e indiretas mal intencionadas e injustificadas? Por amor à pátria, ou melhor, à Igreja, não trato de outros pontos do diálogo do Papa com os jesuítas. Só me pergunto, até quando teremos que suportar essa desvalorização, esse empobrecimento, esse trabalho desconcertante de degradação progressiva da figura do Papa e de sua autoridade? Aldo Maria Vale. E assim termina essa entrada do blog do jornalista italiano. Essa igreja de Bergoglio não é a Igreja Católica. Nada mais pelo momento. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.